No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Que Deus abençoe você grandiosamente. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência. Sempre separa um minutinho para ouvir aqui o Minuto da Unicidade, sempre relembrando, sempre ouvindo. Isso é bom, isso nos faz, mais apaixonados pela Escritura, para não esquecer nessa mensagem tão gloriosa e tão importante. Olha, agora a próxima quarta-feira eu vou fazer uma live no meu canal, o canal do pastor Tony de Souza. Se inscreva lá, tá bom? Para explicar essa questão das duas testemunhas, tá? Ou melhor, o testemunho das duas pessoas. Faço confusão aqui. As duas testemunhas, geralmente as pessoas associam lá a Apocalipse, que Deus vai enviar duas testemunhas naquele período da grande tribulação para pregar a palavra, manter-se fiel à sua palavra. Aí tem polêmica em torno desse assunto lá, de Moisés e Elias e tudo mais, aquela questão. Não é dessa testemunha que eu estou falando, e sim aquela que o Senhor Jesus diz lá em João 8,17, O testemunho na vossa lei está escrito, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, eu dou testemunho de mim e o Pai também dá testemunho de mim. O que de fato as Escrituras falam aí. Essas duas testemunhas, ele e o Pai, ele está falando de duas pessoas distintas, o Pai, Jeová, dando testemunho dele. Bom, a gente vai falar sobre isso, uma live com calma, 7h30 da noite. Eu espero você. Vamos falar do tema de hoje, que é o seguinte, um versículo para a nossa reflexão. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. E se cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido. O apóstolo tem um cuidado muito interessante para dizer que quando o Filho de Deus foi enviado, ele já tinha nascido. O Filho, preste bem atenção, ele vai enviar o Filho já nascido, ele não vai enviar o Filho dele para nascer de mulher. Inclusive o pastor Gilberto fala esses assuntos num vídeo que tem lá no Bibliologia. Num CD que eu gravei no começo da minha fé, convidei o pastor Gilberto, ainda estava tímido ali, mas nós gravamos um CD de mensagem lá pelo ano de 2008, se eu não me engano. Porém, ele explica tudo lá, quando o Filho de Deus foi enviado. Por quê? Porque a Bíblia fala o dia que ele foi enviado, o local, aonde ele estava quando foi enviado. A gente não nega que Deus enviou o seu Filho, até porque a Bíblia diz que ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que aonde ele estava quando foi enviado? Lá em cima. Esse é um detalhe. E aí, é lá em cima? Então veja, em se cumprindo a plenitude dos tempos, quando cumpriu o tempo, Deus enviou o seu Filho nascido, não enviou para nascer. Porque se ele fala, Deus enviou o seu Filho para nascer de uma mulher, aí sim, aí o português está correto. A interpretação de que Deus enviou o seu Filho literalmente, porque ele enviou o Filho para nascer. Não, ele já enviou, quando o Filho foi enviado, ele já tinha nascido. E diz o lugar que ele estava quando foi enviado, a hora que ele estava, lá no canal Bibliologia, com o pastor Tony de Souza. Tem esse vídeo, você procure lá para você ouvir o estudo. Quem tiver tempo, evidentemente, para ouvir, é 1 hora, eu acho que é 1 hora e pouca de estudo, ou menos, tá certo? E o pastor Gilberto explica este assunto, mas é só para você se situar. Lembra quando o anjo diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, lá pelo versículo 33, ele fala o quê? O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Outro detalhe que a gente coloca aqui nesse contexto. O santo, o que vai nascer de você, Maria, será chamado Filho de Deus. Não que o Filho de Deus vai nascer. Isso faz muita diferença entre o filho nascer, literalmente, vai nascer você, o Filho de Deus vai nascer de você. Não,
o santo que vai nascer de você será chamado, ou seja, vai receber esse título, vai ser conhecido desta forma, não que é um filho literal de um Deus, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá certo? Bom, você que não fez o curso de capacitação de obreiros, ele está disponível para você lá na Hotmart. Mas se você quiser fazer conosco, ainda entre em contato pelo 19-9898-02214 e fale com a Elaine. Esses cursos são uma bênção para quem quer servir, para quem é obreiro, quer servir no reino de Deus e se aprimorar. Inclusive tem uma aula bônus que eu adicionei neste curso chamada O Obreiro e a Unicidade. O que um obreiro unicista precisa fazer, né, para servir bem, para ser um bom defensor da unicidade de Deus. Tem uns requisitos, né, básicos para que o obreiro ele realmente tenha um compromisso com a unicidade. Precisamos de obreiros compromissados com a mensagem da unicidade. Obreiro unicista, não pregue a mesma coisa que todo mundo pregue. Seu diferencial, o que você tem de diferencial é a mensagem do nome. É isso que faz a diferença na sua vida. Não vá seguindo o fluxo, pregando o que todo mundo fala, o que as igrejas falam por aí afora, que você vai ser mais um na multidão pregando a mesma coisa. Você tem uma mensagem gloriosa. Você conhece uma mensagem que transforma, que leva à salvação. Você conhece uma mensagem que pode fazer a diferença. Se todo mundo pregar essa mensagem, todos nós, obreiros unicistas, termos o compromisso de pregar com responsabilidade essa mensagem, meu Deus do céu, vai ser um diferencial extraordinário. Eu tenho recebido muita mensagem de obreiros que até me criticam por eu ser aguerrido, dizem que eu sou bruto, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, e fala que não é bem assim. A gente tem que ganhar primeiro as pessoas para depois falar. E aí acaba com isso, com essa estratégia, não falando da unicidade. Quanto muito mal, preparando para o batismo ali, dando 1, 2 aulinhas e batizando em nome de Jesus e dizendo 1 João 5,20, Atos 2,38 e acabou. Mas o Brasil precisa ouvir essa mensagem. O mundo precisa ouvir essa mensagem que Jesus é o único Deus verdadeiro. Então, esse curso de capacitação de obreiro tem uma aula específica para orientar os obreiros, as dicas para os obreiros importantes, como ser um pregador da unicidade, ainda que seja uma hora de aula, mas é uma aula que, se você ouvir e anotar e seguir as orientações, você vai ser um pregador mais compromissado com a unicidade de Deus ainda, tá certo? E se você quiser crescer, né, ter mais conhecimento acerca da unicidade de Deus, faça o seminário também, temos aí o seminário. Todas essas informações pelo o 19-9898-02214. 19 é o DDD aqui de Campinas. Você vai falar com a minha namorada Elaine Montenegro, que é a avó do Benjamin. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz, um excelente dia. E amanhã nós voltaremos com o Minuto da Unicidade. Quarta-feira, uma live para dar este ensinamento para você de graça. Assista lá gratuitamente a live. O testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Vai ser uma bênção. Espero você. Graça e paz. Até lá. Minuto da Unicidade.